Graça e paz. Que bom estarmos juntos nessa noite para louvarmos, adorarmos e ouvirmos a palavra do Senhor, que é para os nossos corações. A palavra de Deus no Salmo 57, no versículo de número 5, diz: Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Realmente é tempo, mais que tempo, de exaltarmos o nosso Deus e que toda a glória do Senhor se estenda, se esplenda por toda a nossa terra. Vamos orar? Vamos também, nesse momento de oração, de início de culto, nós vamos confessar a Deus os nossos pecados. Junto comigo, aí no seu lugar, vamos orar então. Senhor Deus, nesse momento de culto, quando nós estamos reunidos, mesmo à distância, Senhor, para louvarmos o Teu nome, para Te adorarmos e para ouvir a Tua palavra, Senhor, nós queremos Te pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor venha, Senhor, dar a nós a bênção que nós estamos precisando e que o Senhor receba esse culto que vem do nosso coração, da nossa pequenez, Senhor, mas que é realmente dedicado a Ti. Que esse culto, Senhor, seja todo ele dedicado a Ti. E assim nós Te pedimos que o Senhor, na Tua misericórdia e na Sua bondade, o Senhor possa estar perdoando os nossos pecados, ó Pai querido. Que todos eles sejam levados a Ti e o Senhor nos perdoe. Eu Te peço tudo e entrego esse culto nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero repartir com vocês um poema. Em 1800, há mais de 2 séculos atrás, houve uma epidemia muito grande. E naquela epidemia foi alguém escreveu esse poema que está valendo para nós hoje. Eu gostaria que você ouvisse com atenção. Diz assim: quando a tempestade passar, as estradas se amansarem e formos sobreviventes de uma doença coletiva e o destino abençoado, nós nos sentiremos bem-aventurados só por estarmos vivos. E nós daremos um abraço ao primeiro desconhecido e elogiaremos a sorte de manter ainda um amigo. E aí nós vamos lembrar tudo aquilo que perdemos e de uma vez aprendemos tudo que não tínhamos aprendido. Não teremos mais inveja, pois todos sofreram. Não teremos mais o coração endurecido, seremos todos mais compassivos. Valerá mais o que é de todos do que eu nunca consegui para mim. Seremos mais generosos e muito mais comprometidos. Nós entenderemos o quão frágeis somos e o que significa estarmos vivos. Vamos sentir empatia por quem está e por quem se foi. Sentiremos falta daquele velho que pedia esmola no mercado e que nós nunca soubemos o nome, mas sempre esteve ao nosso lado. E talvez o velho pobre fosse Deus disfarçado, mas você nunca perguntou o nome dele porque estava com pressa. E tudo será milagre, e tudo será um legado, e a vida que ganhamos será respeitada. Quando a tempestade passar, eu te peço, Deus, com tristeza, que você nos torne melhores, como você sonhou para nós. Louvemos ao Senhor com um hino agora, nesse momento. Os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá as novas proclamando que Deus
Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. E depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas por todo o mundo, crentes em Cristo, sempre avante andai. E na peleja, unindo as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. E depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamai em nome de Jesus, por nos salvar da maldição eterna, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. E depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o glorioso dia, em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, por todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. E depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Amém. Essa é a certeza que sempre estaremos na presença do Senhor. Louvemos ao Senhor nesse momento, depois de entoarmos este hino, com a leitura do Salmo 119, versículos 97 ao 108. Abra aí sua Bíblia, acompanhe, valendo junto. Vamos ler Salmo 119, de 97 a 108. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Glória a Deus. Amém, pela sua leitura da sua palavra. Cânticos de louvor. Muito bom participarmos desse momento de louvor. Vamos então estar entoando os cânticos que agora nos são oferecidos. Glorificar o seu nome.
de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar. Yo, 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 yo. Aproveite a liberdade que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e glorificar o seu nome. Levante as suas mãos ao nosso eterno Deus e tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar. Yo, 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 yo. Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você hoje. Vamos louvar ao Senhor, vamos falar um pouquinho de confiança. Em Salmos 9, versículo 10 diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Você crê nessa palavra? Então vamos cantar um pouco sobre confiança. Vamos louvar ao Senhor. Amém? Diga assim, olha: eu confio num Deus que milagre faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não mudarás. Tantas bênçãos já entregou em minhas mãos, tantas outras sei que estão por vir. E por mais que o inimigo tente me parar, vou avançar e vencer, confiarei. Nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Aleluia. O nosso Senhor não falha em nenhum momento. A palavra do nosso Deus é fiel. Que você possa confiar. Amém? Eu confio num Deus que milagre faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não darás. Tantas bênçãos já entregou em minhas mãos, tantas outras sei que estão por vir. E por mais que o inimigo tente me parar, vou avançar e vencer, confiarei. Nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falha. Ele nunca vai falhar, amém? Ouve o Senhor, diga: vai acontecer. Meu Deus está vindo, eu sei, vai acontecer. As portas vão se abrir, eu sei, vai acontecer. O meu milagre vai chegar, vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Meu Deus está vindo, eu sei, vai acontecer. As portas vão se abrir, eu sei, vai acontecer. Meu milagre vai chegar, vai acontecer. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falha.
gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Oh, não falhará. Aleluia. Eu acredito. Amém. Eu confio, Senhor Jesus. Eu confio que o Senhor é fiel. O Senhor não falha em nenhum momento. Amém. Irmãos, como é importante estarmos oferecendo ao Senhor ofertas e entregando o nosso dízimo. Isso vale muito, irmãos, vale muito para você, vale muito para a igreja. Não deixe de fazer isso. E como não estamos reunidos presencialmente na igreja, você pode fazer o seu depósito, o seu Pix, como você achar melhor, nas contas bancárias que aparecem aí na sua tela. Faça isso na igreja que você frequenta, pode na Betel, na Hebron, na Aeronave e Hortolândia, assim todos serão beneficiados com a sua oferta. Faça isso agora, porque a palavra de Deus diz assim, olha, lá em Êxodo 25:2, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Se o seu coração está livre para ofertar ao Senhor nessa noite, faça isso. E agora, irmãos, com toda atenção e reverência, vamos ouvir a palavra de Deus trazida para nós pelo reverendo Elias. E, em seguida, ele estará finalizando o culto dessa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, meu irmão e minha irmã. Estamos reunidos, cada um no seu lar, para buscar a presença de Deus em oração, para adorarmos ao Senhor, para ouvirmos a sua palavra. É importante nós nos conscientizarmos cada dia mais que o nosso Deus nos ama. Que o nosso Deus quer sempre o melhor para nós, sempre. E Ele que nos ama tanto, tem uma mensagem de amor, de carinho ao nosso coração. Vamos orar pedindo a Ele que na sua misericórdia Ele fale a cada um de nós, que na sua misericórdia Ele nos fortaleça na comunhão com Ele. Oremos. Pai, na tua presença em oração, nós suplicamos em nome de Jesus. Continua, Senhor, conosco, falando ao nosso coração. Que a tua palavra seja uma palavra que nos anime, uma palavra que nos fortaleça, uma palavra que nos aproxime mais de ti. Fala a cada um de nós, Senhor, que possamos ser renovados espiritualmente, fortalecidos na fé, por meio da tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Lucas 18, a partir do versículo 1. Nosso Deus que nos ama e deseja o melhor para nós, fala ao nosso coração o seguinte: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo.
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Nesse texto da palavra do Senhor, Jesus fala ao nosso coração sobre a necessidade de nós sermos perseverantes na oração. E para ensinar a respeito da perseverança, nesse texto nós percebemos dois personagens, uma viúva pobre e um juiz, que não temia Deus nem a homem algum. Pensando na questão da viúva, para que Jesus enfatizasse a importância da oração, ele fala a respeito de uma viúva. Uma viúva, logicamente uma mulher, que havia perdido seu marido, num contexto de sociedade em que as mulheres eram extremamente desvalorizadas. As mulheres não podiam nem mesmo entrar no templo para adorar a Deus. Alguns chegavam até a questionar se a mulher tinha alma ou não. Só que essa mulher tinha uma situação mais delicada. Era uma viúva. Isto é, passou pela dor de perder o seu esposo. E nessa dor, nós podemos imaginar a tristeza que inundou o seu coração. Só que essa dor se acentuou, porque ela tinha uma causa contra um adversário, uma pessoa que lhe queria o mal, e ela não conseguia resolver. Em uma situação como essa, normalmente uma viúva poderia ter o apoio dos seus familiares, mas o texto não cita familiar algum. Essa viúva também poderia ter recursos financeiros, quem sabe para contratar um advogado, para conversar com o juiz, mas o texto também nos diz que ela não tinha esse recurso. Então nós podemos perceber que provavelmente essa viúva era uma mulher, lógico, uma mulher, com idade avançada, por ter perdido o esposo, e sem recursos financeiros. E numa situação como essa, o que ela poderia fazer? Qual o instrumento que ela utilizou? Ela utilizou a persistência. Ela foi até o juiz e pediu em várias ocasiões para que ele julgasse a sua causa. Também temos nesse texto a figura do juiz. Um homem iníquo, um homem que não temia Deus, não respeitava homem algum, um homem provavelmente extremamente soberbo, extremamente arrogante, um homem que não se portava com ninguém. Entretanto, diante da persistência dessa mulher, que constantemente vinha pedir que ele fizesse justiça, ele fez a seguinte declaração, que nós lemos aqui. Versículo 4. Por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. O juiz simplesmente resolveu atender aquela mulher, viúva, porque ele não suportava mais ela sendo perseverante, suplicando constantemente a ele que ele lhe fizesse justiça. Aí Jesus se volta para as pessoas que o ouviam naquela ocasião e se volta também para nós nessa noite, dizendo o seguinte: então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Isto é, que ele só atendeu porque ela foi perseverante. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Deus não fará justiça às pessoas que clamam a Ele dia e noite? Deus não fará justiça a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você que está passando por situação difícil em sua vida? Deus não vai ouvir a sua oração? Você que está clamando a Ele dia e noite, clamando a Deus pelos seus familiares, clamando a Deus para que Ele faça justiça, clamando a Deus para que Ele abra as portas, Deus não vai ouvir a sua oração? O que Jesus diz nesse texto. Embora pareça demorado em defendê-los, embora você pense que Deus está demorando em responder a sua oração. E Jesus continua, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus depressa vai responder a sua oração. Pode parecer que Deus está demorando. Pode parecer que Deus não está ligando para a sua situação.
mas Deus está vendo o que está acontecendo com você, Deus está vendo a angústia e a tristeza do seu coração, Deus está vendo as suas súplicas a Ele, e Deus vai responder a sua oração. Depressa lhes fará justiça. Aí Jesus conclui dizendo o seguinte: contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus, através dessas palavras, indica que a oração é uma demonstração clara de fé em Deus. Quando nós oramos, nós demonstramos que confiamos em Deus. Nós demonstramos que Deus é o nosso recurso supremo. Nós demonstramos que Deus pode, de fato, nos atender, que Deus, de fato, ouve a nossa oração. E é interessante, meus irmãos, observarmos a palavra de Deus, a importância da oração em diversos textos bíblicos. Nós podemos perceber isso na própria vida do Senhor Jesus Cristo. Lá no livro de Lucas, nós lemos que o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus enquanto ele estava orando. É o que nós vemos aqui em Lucas 1, 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. O Espírito Santo veio sobre Jesus enquanto ele estava orando. Nós percebemos também a importância da oração em Jesus, quando Jesus estava trabalhando, anunciando a palavra de Deus, curando as pessoas, e ele constantemente se retirava para orar. Nós vemos isso em Lucas 5, versículo 15 e 16. O povo ao seu derredor, ele curando as pessoas, e a Bíblia nos diz: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus repondo as suas energias, descansando em Deus por meio da oração. Percebemos a oração em tudo aquilo que Jesus fazia. Na hora de escolher os seus discípulos, lá em Lucas 6, versículo 12 e 13, nós lemos: passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Na hora de tomar uma decisão, Jesus orava. E nesse texto, Jesus passou a noite em oração para, por orientação do Senhor, escolher os seus discípulos. Percebemos também a importância da oração na hora de falar com as pessoas. Jesus iria anunciar aos seus discípulos a sua morte e também que ele iria ressuscitar dos mortos. Por isso a Bíblia nos diz, lá em Lucas 9, 18 a 22, estando ele a orar à parte, achando-se presentes os discípulos, a quem perguntou: que dizem as multidões quem eu sou? E aí Jesus, respondendo eles: João Batista, outros Elias, e ainda outros dizem alguns profetas. E Jesus, através disso, nos fala que ele é o Filho de Deus, que veio trazer vida a todos nós. A Bíblia fala também da importância da oração na transformação das nossas vidas. Lá em Lucas 9, 28 e 29, Jesus com Pedro e João subiram ao monte para orar. E a Bíblia nos diz que enquanto ele orava, ele foi transformado diante dos seus discípulos. O poder da oração em transformar as nossas vidas. Também nos mostra Jesus orando para que os seus discípulos permanecessem firmes na fé, especialmente o caso de Pedro. Jesus diz o seguinte, lá em Lucas: roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus orando para que Pedro se mantivesse firme na comunhão com o Senhor, diante do que aconteceria quando negou o Senhor 3 vezes. A Bíblia também nos fala da importância da oração nos momentos mais difíceis na vida de Jesus. Lá em Lucas 22, versículos 41 a 46, nós percebemos Jesus orando no momento de profundo sofrimento. A Bíblia nos diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Jesus orando a Deus. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. A oração na vida de Jesus marcava tudo o que ele fazia.
Iniciou seu ministério, recebendo o Espírito Santo enquanto orava. Passou a noite em oração para escolher os seus discípulos. Diante do seu trabalho, pregando o Evangelho, curando as pessoas, ele sempre se retirava para lugares desertos, para buscar a Deus em oração. Antes de falar com os seus discípulos a respeito de alguma mensagem fundamental, ele orava. No momento de sofrimento e profunda dor, ele buscava também ao Senhor em oração. Por isso, como seus discípulos iam constantemente Jesus orando, certa ocasião se aproximaram dele e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus vivia em oração. Meu irmão e minha irmã, nós somos semelhantes àquela viúva pobre. Quando olhamos para a nossa realidade, percebemos que somos pessoas frágeis, pessoas carentes, pessoas que necessitam da intervenção do Senhor. Por esse motivo, nós precisamos ser perseverantes na oração. Orarmos a Deus na hora de tomar decisões. Orarmos a Deus para sermos transformados por Ele. Orarmos a Deus nos momentos mais difíceis. Orarmos a Deus quando tivermos que falar algo importante para uma pessoa, um familiar, um amigo. É fundamental que nós tenhamos uma vida de oração. Meu irmão e minha irmã, orar é mudar. Todas as vezes que nós oramos, passamos por um processo de mudança, de transformação. O nosso coração, por meio do Espírito Santo, é trabalhado pelo Senhor. Deus muda a nossa forma de ver a realidade. Deus muda as nossas perspectivas. Deus coloca no nosso coração paz e esperança, enquanto oramos a Ele. Por isso é tão importante nós orarmos a Deus, sermos perseverantes na oração. Estamos vivendo um período muito difícil de pandemia, que ameaça os nossos familiares, as pessoas a quem amamos. Pandemia essa que mostra claramente a nossa fragilidade e a fragilidade de todos os seres humanos sobre a face da terra. Uma pandemia que mostra que as pessoas, por mais inteligentes que elas sejam, por mais capazes que sejam, elas não conseguem deter esse avanço tão assustador da pandemia como estamos vendo, indicando claramente a nossa necessidade de buscarmos aquele que é todo-poderoso, que é o nosso Deus. Você está desempregado? Ore a Deus. Você está enfermo ou com alguém enfermo na sua família, uma pessoa que você conhece? Ore a Deus. Você está angustiado, com tristeza no seu coração? Ore a Deus. Você tem que tomar uma decisão e não sabe qual decisão tomar? Ore a Deus. Você tem que falar com uma pessoa algo importante? Ore a Deus. Busque o tempo todo a Deus em oração. Você se sente fraco, debilitado? Ore a Deus, para que Ele fortaleça a sua vida. Nós percebemos a oração na vida de Jesus e percebemos a oração também na vida da igreja cristã. Nós vemos na palavra de Deus, lá em Atos 2:42, que a igreja cristã, logo no início, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Percebemos também no livro de Atos que diante de uma ameaça, a igreja orou a Deus, buscou a presença de Deus. E o lugar em que eles estavam tremeu, passou por um terremoto. E a Bíblia nos diz que como resultado dessa oração, lá em Atos 4, dos versículos 23 em diante, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, com ousadia, pregavam a palavra de Deus. A oração é fundamental na vida da igreja. Percebemos a importância da oração, como Deus age através dela, enquanto a igreja ora. Pedro e João estavam indo ao templo para orar. E a Bíblia nos diz que naquela ocasião encontraram um coxo e o curou. A oração atuando na vida das pessoas. A Bíblia também nos diz que enquanto Cornélio e Pedro estavam orando, Deus orientou a Pedro para buscar a Cornélio e anunciar a palavra de Deus a ele. A palavra de Deus também nos ensina que quando Pedro estava preso, a igreja orava insistentemente por ele e como resultado disso, ele foi liberto da cadeia. Está lá em Atos, no capítulo 12. Até nos momentos mais difíceis, nós vemos na Bíblia, quando
Paulo e Silas estavam na cadeia. A Bíblia nos diz em Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. A oração o tempo todo na vida da igreja. Mostra a importância da oração na hora de tomar decisões na vida da igreja. Na hora de escolher a liderança. A Bíblia nos diz em Atos 13, de 1 a 3, que os discípulos estavam jejuando, orando, e o Espírito Santo disse: separai-me, Barnabé e Paulo, para a obra que lhes tenho chamado. Resposta da oração. Inclusive, a oração sendo fundamental na hora que os irmãos se despedem. Paulo estava para se despedir de um grupo de irmãos, e a Bíblia nos diz, lá em Atos 21, que ajoelhados na praia oraram. E Deus cura através da oração. Mas Pedro, tendo feito a todos sair, pondo-se de joelho, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Em Atos 9, 40. Tudo resultado da oração. Meu irmão e minha irmã, Deus chama a você. Deus chama a mim. Deus chama a todos nós para vivermos, nos fortalecermos na oração diante do Senhor. Não há como nós enfrentarmos a sociedade que está ao nosso redor. Não há como nós vencermos os desafios da nossa vida se nós não orarmos. Se nós não nos colocarmos diante de Deus em oração. A oração é demonstração de fé. A oração tem que ser perseverante. Continue orando, continue suplicando a Deus, porque Deus responde às nossas orações. Vamos orar ao Senhor suplicando que nos fortaleça para que possamos ser homens e mulheres de oração. Meu irmão e minha irmã, quando se fala da oração, às vezes você pode se perguntar, mas como orar? Como que eu posso proceder na oração? Como que é uma oração de intimidade com Deus? Isso é algo muito pessoal, muito pessoal. Normalmente, quando as pessoas oram, iniciam a oração invocando a presença de Deus, exaltando a sua grandiosidade, o seu poder, que Deus, nosso Deus é santo, 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 que o nosso Deus é poderoso, que nosso Deus governa todo o universo. Isto é, invoca a presença do Senhor. A seguir, agradece a Deus por todas as bênçãos recebidas, e há muitas bênçãos que recebemos das mãos do Senhor, para seguir também, humildemente, pedir perdão a Deus pelos pecados pessoais, porque nós pecamos contra o Senhor. Depois, nós fazemos nossos pedidos a Deus, pedidos sobre a nossa vida pessoal, pedidos sobre as pessoas que nós amamos, pedidos para pessoas que estão enfermas, pedidos relacionados à nossa igreja. Colocamos diante do Senhor várias súplicas, vários pedidos de oração. E depois nós agradecemos a Deus por Ele ter nos fortalecido, por ter respondido, por Ele ter nos atendido nas nossas orações. É necessário nós nos fortalecermos em oração diante do Senhor. Oremos. Querido Pai, na Tua presença nós suplicamos. Ensina-nos, Senhor, a orar, como o Senhor ensinou aos seus discípulos. Que nós possamos perceber, como aquela viúva pobre, que é necessário sermos perseverantes. Perseverantes, Senhor, buscando a Tua presença em oração. Sabendo que o Senhor ouve a nossa oração. Sabendo que o Senhor está sempre conosco. Sabendo que o Senhor não nos desampara. Tudo isso nós pedimos a Ti, Senhor, suplicamos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, estamos chegando ao final do nosso culto. E o Senhor nos envia para vivermos durante essa semana, durante esse restante de domingo, na sua presença. E Ele nos diz o seguinte: eu sou o pão da vida. Quem me segue jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. O Senhor é o nosso pão da vida, que alimenta a nossa alma, alimenta a nossa vida. Por isso é fundamental que nós sejamos orando diante de Deus. Uma vida, aliás, um dia que se inicia sem oração, é praticamente um dia perdido. Porque precisamos da oração, precisamos da direção de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Oremos. Senhor, nós Te louvamos por termos prestado esse culto a Ti.
Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de buscarmos a tua presença em oração. Que possamos cada dia mais desfrutar desse privilégio e nos fortalecermos na comunhão contigo. Continua, Senhor, derramando sobre nós a tua graça. Vem estar abençoando ricamente a cada um de nós, a nossa família, a nossa igreja. Nos dê vitória, Senhor, sobre essa pandemia. Tudo isso nós pedimos a ti e suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, e seja cada dia com cada um de nós, com todos os nossos familiares, com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.